Olá, caracolados. Venho mais uma vez com vocês falar um pouco mais sobre os antibióticos beta-lactâmicos, especialmente essa playlist que eu criei no meu canal. Hoje eu vou falar sobre as penicilinas de terceira geração, também conhecidas como aminopenicilinas. Vou falar um pouquinho sobre as principais penicilinas envolvidas, que são justamente a amoxicilina e a ampicilina. Como toda penicilina, como todo derivado da penicilina, esse antibiótico é um derivado semissintético com atividade bacteriana de amplo espectro. Também é composto na sua estrutura química pelo anel beta-lactâmico e o anel tiazolidina, especial beta-lactâmico que dá nome à classe dos antibióticos. E também, claro, são suscetíveis à ação da enzima bacteriana que oferece resistência a essa mesma estrutura de ação do antibiótico beta-lactâmico, que é a penicilinase ou enzima beta-lactamase. Portanto, o mecanismo de ação, exemplo da classe de penicilinas, é justamente a ação contra a parede celular bacteriana a partir da ligação às suas enzimas ou proteínas ligadoras da penicilina, que justamente são responsáveis pela atividade transpeptidase que cuida da síntese ou da remodelação da parede celular bacteriana. Assim, com a ligação irreversível do anel beta-lactâmico a essa enzima transpeptidase, ocorre a lise celular da bactéria pela deformidade ou destruição da parede celular bacteriana e, com isso, o antibiótico ele tem cumprido a sua finalidade. As indicações às aminopenicilinas são, em geral, infecções leves a moderadas do trato respiratório, urinário, gastrointestinal, de pele, ossos e juntas. Sobretudo, claro, decorrente de etiologias bacterianas como a Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Listeria monotoxinogênese, Neisseria gonorrhoeae, Protos mirabilis, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pneumoniae. Claro que toda essa lista de etiologias de bactérias deve-se lembrar que não podem ser biossintetizadoras da penicilinase ou enzima beta-lactamase, pois do contrário o antibiótico aminopenicilina não terá eficácia, a exemplo das outras penicilinas anteriores ao mesmo. Agora, uma visão geral das penicilinas, aminopenicilinas de terceira geração, aqui em especial a ampicilina e a amoxicilina. Elas podem ser utilizadas, é claro, como monoterapias, mas não é comumente utilizada dessa forma, mas combinadas com inibidores da enzima beta-lactamase. Por quê? Porque os inibidores justamente vão prevenir a ação da penicilinase junto ao antibiótico, de tal modo que não destrua a sua função, enfim, a sua atividade, sua efetividade. Assim, inclusive, já existe no mercado, como vocês podem ver, algumas indústrias, né, com alguns fármacos comerciais, onde já se vende a fórmula, né, associada da droga, do fármaco antibiótico, a ampicilina, por exemplo, aqui, com seu inibidor, o subactam sódico, que é justamente esse nome desse medicamento, o Nazim. E no caso da amoxicilina, também o seu inibidor, que é o ácido cluvânico, também chamado aqui de aguimetin. Não estou fazendo comercial aqui de nenhum remédio, apenas peguei esses dois para exemplificar. Pode haver inclusive outros nomes comerciais, mas o que vocês vão estar atentos é a composição desses fármacos comerciais, se o antibiótico aminopenicilina vai vir associado com seu inibidor. Existem outras aminopenicilinas, a exemplo da bicampicilina e da pivampicilina, mas são pouco utilizadas em alguns países. Dentre os efeitos colaterais, em geral, né, nós vamos discutir outros em mais detalhes, estão a injúria hepática disseocrática, com a apresentação típica da hepatite colestática, com poucas semanas ali após a antibiótico terapia. Alguns casos pode progredir para uma hepatite colestática mais severa, inclusive associada a uma síndrome de ducto biliar vazio ou mesmo a colestase crônica. Claro, dependendo do caso, podendo inclusive urgir uma necessidade de um transplante do fígado. E especificamente, curiosamente, né, a amoxicilina, quando associada ao ácido clavulânico, né, ela inclusive dentre os dois é a mais propensa a causar injúrias hepáticas. Pois bem, as indicações da ampicilina são contra bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Lembre, desde que não
não biosintetizadores de penicilinase, a menos que a sua ampicilina seja conjugada com o inibidor. E com isso, qualquer dessas etiologias responsável por alguma dessas infecções do trato respiratório, como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, grupo A de beta-hemolítico, Streptococcus, Haemophilus influenzae. No caso de meningite bacterianas causadas por Neisseria meningite, Escherichia coli, Listeria monocitogênese, grupo B, Streptococcus. E também no caso de septicemias e endocardite causadas por estafilococcus, espécie de estafilococcus, espécie de streptococcus, espécie de enterococcus, espécie de e também infecções do trato genituriário, espécie de Escherichia coli, Proteus mirabilis e trato gastrointestinal, no caso de espécie de Salmonella typhi, Shigella e Salmonella. A profilaxia, em geral, é para a prevenção de infecções em cirurgias de implante ortopédico de próstata, odontológica e para infecções contra Streptococcus do grupo A, no caso de neonatos. Bem, suas vias de administração, no caso da ampicilina, ela se dá também pela via oral, mas preferencialmente pela via parenteral, intravenosa e intramuscular. Ao administrar pela via oral, uma vez que ela tem essa dificuldade de absorção, é necessário que se faça em jejum, porque o alimento, no caso dessa medicação, vai retardar ainda mais a sua absorção. Deve ser acompanhada de pelo menos de 1 a 2 copos cheios de água para melhor absorção. Já no caso da intravenosa, a administração será em bolos, de 5 ml de bacteriostático ou de água estéril, contendo justamente de 125, 250 a 500 mg/ml do fármaco. É claro que o médico é que decide, a depender da dosagem, de ataque ou mesmo do ajuste de dose, dependendo da condição e das funções hepáticas e renais do paciente, e também da bacteremia. A intramuscular, o mesmo se aplica, a administração em massa muscular abundante, ou seja, geralmente, por exemplo, músculos aqui da coxa, do fêmur, acompanhado também de bacteriostáticos ou água estéril, contendo de 125 a 250 mg/ml do fármaco, que, volto a dizer, isso é só uma indicação geral. Na verdade, é o médico que decide essa prescrição, a depender da dose de ataque, do ajuste de dose, ou mesmo da condição, seja da função renal ou hepática do paciente. A meia-vida da droga, exemplo de todas as penicilinas da classe, é discreção rápida, ou seja, de meia-vida breve. A exemplo aqui, 0,7 a 1,5 horas no adulto com função renal normal. Os efeitos colaterais da ampicilina, dentre eles são os gastrointestinais, alérgico, hepático, hematolinfáticos do sistema nervoso central e além de infecções oportunistas. Entre os gastrointestinais, temos aí estomatites, glossites, língua escura peluda, náuseas, vômitos, colites, pseudomembranosas, enterocolites e diarreias. Entre as alérgicas, temos as erupções cutâneas, urticárias, eritema multiforme, dermatites exfoliativas e, em caso de administração parenteral, pode haver anafilaxia, que inclusive é uma das piores reações alérgicas em relação aos tipos de hipersensibilidade imediata, que no caso do tipo 1. Entre os efeitos colaterais hepáticos, temos a elevação moderada das aminotransferases, especialmente na população pediátrica, e elevação levemente transitória, no caso de repetidas doses, no caso de doses maiores, ou altas de administração intravenosa da droga. Entre as consequências hematolinfáticas, pode haver anemia, uma púrpura trombocitopênica, trombocitopenia, eosinofilia, agranulocitose, leucopenia. No sistema nervoso central, haverá convulsões, eventualmente por altas doses, associadas também à insuficiência renal. Entre as infecções oportunistas, pode haver superinfecções secundárias, ou mesmo de ordem micótica, fúngica, que podem indicar justamente a suspensão da medicação, além da substituição por outra antibiótico terapia. Vamos passar agora justamente para as contraindicações. Bem, dito isso, fica mais fácil lembrar das contraindicações. Elas são contraindicadas a infecções, claro, causadas por bactérias produtoras da penicilinase, como já havíamos falado no início, reações de hipersensibilidade, principalmente a do tipo 1, que causa anafilaxia, infecções por Clostridium difficile associada a uma diarreia fulminante, no caso ali justamente que a gente comentou, de uma superinfecção secundária por conta de favorecimento
do antibiótico na competição entre as bactérias da flora intestinal, e a infecção de mononucleose infecciosa concomitante, ou mesmo que no caso de infecções de pele, né, e a ausência de forte indicação ou de mesmo de automedicação, que não pode haver. Sempre deve haver uma prescrição de um médico. Deve-se monitorar, portanto, as funções renais, hepáticas, hematológicas e sinais de reação de hipersensibilidade grave, como anafilaxia, especialmente em pacientes ambulatoriais ou hospitalizados. Agora a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o outro antibiótico, que é a amoxicilina, ou aminopenicilina amoxicilina. Suas indicações são bactérias Streptococcus, espécies também de Listeria monocytogenes, espécies de Streptococcus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, as Actinomyces, espécies de Clostridium, Salmonellas, Shigella e Corynebacterias. Inclui indicações contra infecções do trato respiratório baixo, pneumonia adquirida na comunidade, genito urinário, infecções de ouvido ou nariz, como rinocinusite bacteriana aguda, e de garganta, faringite, do Streptococcus grupo A, ou tonsilites, infecções gastrointestinais pelo Helicobacter pylori, infecções da pele, como erisipelioide e doenças de Lyme. Também é indicado em profilaxias após exposição de inalação de antrais, infecções por endocardite, infecções que causam, né, endocardite, cirurgias de articulações protéticas, procedimentos odontológicos, e nesses casos ela muitas vezes vem associada ao metronidazol em periodontites. Bem, ditas as indicações, passaremos agora às vias de administração. Já ao contrário da ampicilina, a amoxicilina, ela preferencialmente só tem uma via de administração, que é a oral, e curiosamente, por ela ser bem resistente ao ácido, né, ela não necessita estar em jejum após 1 hora de refeições, inclusive é melhor a absorção dela. A via oral, se administrada na suspensão, né, deve ser acompanhada, no caso de uma bebida fria, um leite, um suco de fruta, água, os quais devem ser misturados, né, chacoalhados justamente para dissolução da droga. Entre os efeitos colaterais da amoxicilina são alguns parecidos, né, com a ampicilina, são náuseas, vômitos dentro dos gastrointestinais, diarreia, né. Lembrando que se essa diarreia se tornar fulminante, né, a gente já vai pensar em uma superinfecção pelo Clostridium. Alérgicos são reações de hipersensibilidade imediatas, tipo 1, 2, 3 e 4, mas em especial do tipo 1, que causa anafilaxia, são as mais perigosas, anafilaxia. Entre as efeitos colaterais renais, aqui a cristalúrias, nefrite, entre as hepáticas que podem causar injúria hepática, com elevação das transaminases, aminotransaminases, hematolinfático com anemia hemolítica, e do sistema nervoso central, claro, altas doses relacionadas também à insuficiência renal podem levar a convulsões. E dentre as infecções oportunistas, nós já falamos um pouquinho sobre elas, que justamente são aquelas infecções secundárias que vão, ou mesmo de ordem micótica ou bacteriana, que vão justamente indicar a suspensão do antibiótico, além da sua substituição por um outro que tem uma melhor ou maior cobertura, né? Entre as contraindicações da amoxicilina, como semelhante, né, à ampicilina, são infecções causadas por bactérias produtoras de penicilinase, isso se tratando de monoterapia que não esteja associado justamente ao inibidor, né? Reações de hipersensibilidade imediata do tipo 1, como nós vimos, né, que justamente podem causar aí uma reação anafilática, além também da manifestação da síndrome de Stevens-Johnson, que afeta dolorosamente a pele e as mucosas. A infecção por Clostridioides difficile, que justamente são associadas a uma diarreia fulminante após o uso da terapia ali dentro de até 2 meses, com antibiótico, aminopenicilina, e a ausência, claro, uma contraindicação é a ausência de uma forte indicação para o uso do antibiótico, bem como a tentativa de automedicação. Tudo isso é contraindicado, porque sempre se deve procurar um médico. Portanto, a exemplo das ampicilinas, deve-se monitorar as funções renais, hepáticas, hematológicas e de sinais de reação de hipersensibilidade ou hipersensitividade, né, grave, como a sinais de anafilaxia, né? Então, essas são as referências das quais eu tirei um pouco desse conhecimento. Eu espero que vocês gostem. E aí, galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês coloquem seu like ou dislike. Também que vocês possam se inscrever no canal para ajudar a dar aquela força. Especialmente também colocar o sininho nas notificações para que vocês possam avisar dos próximos vídeos. Lembrar de compartilhar aí para a galera que precisa.
Lembrando que meu foco é exatamente esse, mas na área de saúde, estudo relacionado a medicamentos ou mesmo terapias.